Uma esfera homogênea, questão 45, uma esfera homogênea, rígida, de densidade μ1 e de volume V, se encontra apoiada e em equilíbrio na superfície inferior de um recipiente, como mostra a figura 1. Nesta situação, a superfície inferior exerce uma força N1 sobre a esfera. Já vou anotando aqui algumas informações. Então, nessa primeira situação, a normal, ou seja, a força que a superfície faz na esfera é N1, e o peso da esfera eu vou chamar de P. Nessa situação, já temos que peso é igual a N1, onde peso é o peso da esfera, certo? A partir dessa condição, o recipiente vai sendo preenchido lentamente por um líquido de densidade μ, de tal forma que esse líquido esteja sempre em equilíbrio hidrostático. Num determinado momento, a situação de equilíbrio do sistema, no qual a esfera apresenta metade de seu volume submerso, é mostrada na figura 2. Na figura 2, então, temos que o empuxo é igual ao próprio peso, mas a gente viu que o peso é a própria normal na primeira situação, certo? Quando o recipiente está totalmente preenchido pelo líquido, o sistema líquido-esfera se encontra em uma nova condição de equilíbrio com a esfera apoiada na superfície superior do recipiente, figura 3, que exerce uma força de reação normal N2 sobre a esfera. Como aqui vai ter mais forças, vamos fazer esse desenho aqui do lado. Então, o que a gente tem? A gente tem a esfera apoiada lá no teto. Aqui vai ter uma força, um novo empuxo, chama de elinha, certo? Temos o peso da esfera e temos a reação N2 que a parede faz nela, ou seja, a força que a parede faz nela, empurrando-a para baixo. Nessas condições, a razão N2 sobre N1 é dada por... Bom, vamos lá. Vamos pegar esse desenho aqui. Nessa situação, ele disse que a esfera está submersa pela metade. Você deve se lembrar que empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. O que isso significa? Significa que o empuxo nessa situação é igual ao peso da água que estaria ocupando essa parte inferior aqui da esfera, certo? Essa partezinha aqui. Na terceira situação, quando ela está apoiada lá no teto, na terceira figura, esse empuxo, mais uma vez, vai ser o peso do líquido deslocado. Esse empuxo vai ser igual ao peso do líquido deslocado que compreende toda a esfera, porque toda a esfera está submersa. Nessa situação aqui, da figura 2, a gente sabe que o empuxo é igual ao peso da esfera, uma vez que ela está em equilíbrio, ela está em repouso. Mas a gente também sabe que metade da esfera está submersa. Isso significa que o peso da água, que ocuparia um volume igual a metade da esfera, é igual ao peso da esfera e, portanto, igual a N1. Nessa situação aqui da figura 3, o empuxo ele vai ser igual ao peso da água que ocuparia toda a esfera. Se metade da esfera é o peso da esfera, ou seja, N1, a esfera inteira tem que ser 2 vezes o peso da esfera, ou seja, 2N1. Certo? Entendido isso, acabou o problema. Por quê? Para que esse objeto, para que essa esfera esteja em repouso, a resultante tem que ser 0. Então, elinha
tem que ser igual a peso mais N2. E' é 2N1, peso é o próprio N1, certo? Porque na situação inicial ela estava em equilíbrio, mais N2. Portanto, N1 igual a N2. Isso implica que N2 sobre N1 é igual a 1. Letra B.